te dou acesso novamente, tá? Não teve problema. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu passar aqui para modo de apresentação. Compartilhar minha tela com vocês. E estão vendo uma tela aí de circuitos elétricos? Sim. Sim. Ó, coisa bonita, ó. Então vamos nessa. Eu chamei para essa aula as turmas 300, 301 e 305, todo mundo, tá? Então, o que é um circuito elétrico, pessoal? É uma composição de dispositivos elétricos conectados entre si por materiais condutores. Fio, né? E ligado em uma fonte. Tem alguém com o som aberto ainda. Tá? Mas o que é um resistor? Para nós, em física, o resistor é qualquer coisa que transforma energia elétrica em um outro tipo de energia. Então, por exemplo, o chuveiro, a chapinha para as meninas, o ferro de passar e hoje um aquecedor elétrico, né? Então, assim, tem mais alguns, né? Todos aqueles aparelhos que ligados à tomada, mudar a energia elétrica para alguma coisa sonora, visual, é um resistor, tá? Então, nós temos um circuito elétrico simples, pessoal, que é basicamente a nossa ideia geral. A gente vai ter uma bateria, tá? Essa bateria vai largar uma corrente elétrica. Esse símbolo aqui, ó, é um símbolo do resistor, tá? Essa ondinha aqui. Quer dizer que ele vai ter um problema, como fosse... Se nós pensar em uma água, ele vai ter uma coisa atrapalhando o fluxo aqui, tá? E aí ele volta lá para a bateria. E ele fica fazendo esse movimento de ida e vinda, né? Então aqui tem dois circuitos elétricos que simples. Uma pilha, um fio condutor, provavelmente cobre, uma lâmpada, tá? Que ela vai transformar a energia elétrica em energia luminosa, beleza? E ela vai voltar para a lâmpada. Ela só não está brilhando porque a chavezinha está aberta. Isso quer dizer que não tem corrente aqui. Tem gente com o microfone aberto. Clica no negocinho vermelho aí que vai desligar o microfone. Daí é o seguinte, isso aqui é o desenho, isso aqui é o esquemático. Por que isso aqui não está daquela maneira que eu falei desse tipo? Porque a lâmpada, nesse programa que eu usei para fazer isso, ela é representada desta maneira no circuito elétrico. Como eu não sou eletricista, não sou engenheiro elétrico, eu não sei por que dessa representação. Mas aqui está a chavezinha aberta. Bem, deixa eu chegar onde eu quero. Aqui. Então, olha lá. Pessoal, aqui está o PET colorado, que é o que me dá fazer isso. Então, tenho a pilha. Eu vou botar uma lâmpada e vou fazer essa coisinha aqui ser ligada lá na lâmpada. Então, ela tem... esse é o circuito que eu montei lá. Se eu fechar ele, vai ter corrente passando e vai ter a luminosidade dela aqui. Para ter corrente, ele vai ter que ter algumas informações. Por exemplo, essa pilha aqui está uma bateria de 9 volts. Tá? Esta lâmpada aqui ela tem uma resistência de 10 ohms. Então, a gente pode brincar com elas, tá? E aumentar ou a tensão, o que vai acontecer? Ela vai ficar mais forte, ou a gente pode tirar e ela vai ficar mais fraca. Ou a mesma situação aqui, ó. Eu posso aumentar a resistência. Reparem que as flechinhas estão andando mais devagar, porque vai ter mais resistência à passagem de corrente, e eu vou poder mudar nisso aqui. Isso aqui é um circuito elétrico simples, pessoal. Tá? Não é aqui que eu quero, é aqui. Cadê a apresentação? Ah, tá aqui. Beleza. Mas vamos ao que interessa, né?
nós vamos estudar a associação de resistores. Quer dizer, não vai ser uma lâmpada só. Pode ir. Vai ser mais de uma lâmpada. Então, aqui eu tenho 3 lâmpadas, todas elas ligadas em série. Tem alguém ainda com... Eu vou acessar. Tá falando comigo? Eu não estou entendendo. Tá aberto. Desculpa. Tá aberto o microfone, por isso. Então, olha só. Essa associação de lâmpadas, o que acontece quando a gente bota em paralelo? A gente vai botar ela todas nos mesmos fios. Uma depois da outra. A ligação que vai acontecer dela vai ser assim, ó. Aqui, agora sim, todo mundo está, acho, com os... E o problema da ligação em série é que se uma das lâmpadas queimar, tá? Uma das lâmpadas queimar, a gente não tem corrente passando. Beleza? Então a gente precisa, ó. Aqui está a nossa associação. Se eu posso vir aqui e colocar mais, não tem, ó. Cortei a ligação, o circuito inteiro não vai funcionar. O que acontece com um dos problemas da ligação em série é essa, e outro é que a lâmpada em série ela começa a ficar mais fraca. Se eu botar mais lâmpadas e manter o mesmo a mesma corrente, o brilho dela vai diminuir, tá? Então, esse é um dos problemas dessa ligação. Mas a gente vai ter que saber como é que calcula a resistência, né? Porque o que acontece? Tá? Deixa eu ir lá para uma outra tela. Aqui, ó. Se eu fizer botar 4 lâmpadas, cada um com resistências diferentes, uma de 1 ohm, uma de 2, uma de 3, uma de 4. Tá? E uma das perguntas que vai aparecer para vocês dos problemas é o valor obtido pela a resistência equivalente. O que quer dizer isso? Olha só, isso aqui é o esquemático da resistência. Então, quer dizer, as 4 lâmpadas estão aqui representadas. Ó. Opa. As 4 lâmpadas estão aqui representadas. A R1, R2, uma R3 e uma R4, tá? Essa primeira lâmpada tem 1 ohm de resistência, essa segunda 2, essa terceira 3 e essa aqui 4. O que acontece quando elas são ligadas em paralelos? Na verdade, nós vamos fazer um cálculo para pegar essas resistências todas aqui e acabar transformando ela em uma só. É só vir aqui em série e somar esses valores delas aqui, ó. Somar, é vir, o cálculo que vocês vão fazer é esse aqui, ó. Opa. Resistência equivalente é igual à resistência da primeira, mais a resistência da segunda, mais a resistência da terceira, mais a resistência da quarta. Isso quer dizer que a gente tem aqui 10 ohms. É como tivesse o mesmo circuito, só que representado agora dessa maneira aqui, ó. Uma única resistência com 10 ohms. Isso é a resistência equivalente do sistema. Bem, pessoal, só que é o seguinte, e se eu botar uma bateria de 12 volts aqui, tá? O que vai acontecer com a intensidade de corrente dela? A intensidade de corrente dela, a gente calcula em cima dessa primeira fórmula da lei de Ohms. Tá? Então, se eu tenho a DDP, que é, atenção, eu tenho isto e tenho a resistência, que eu calculei aqui, ó, anteriormente. E quero saber a intensidade de corrente, o I vai ser a voltagem dividido por resistência. Então, o I
vai ser a voltagem 12 dividido isto por 10. A intensidade de corrente vai ser de 1,2 ohms. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui. Ó, vamos botar a bateria aqui. Vamos botar as 4 lâmpadas que ele falou lá do problema. Tá? As 4 lâmpadazinhas estão aqui. Beleza, vamos fazer as ligações. Pessoal, qualquer momento que vocês quiserem fazer uma pergunta, vocês abram o microfone e façam, tá? Estão me ouvindo bem? Alguém pode me dar um... Sim. Ah, sim. Beleza. Ó, botei os 12 volts, ó. Vou botar até os valores aqui, ó. 12 volts. Agora eu vou mudar a nossa intensidade aqui. Isso aqui tem que ir para 1. 1. Opa, 1. Esse aqui tem que ir para 2. Esse aqui para o nosso 3. Não é 3,5, 3. E esse aqui... Ô, caneta. 4. Então, o que nós fizemos lá é isso aqui, ó. Reparem que os brilhinhos aqui estão diferentes, ó. Então, essa é a situação. Deixa eu ver se isso aqui vai mostrar o que eu quero para vocês. Ó. Aquele cálculo que a gente fez é isso aqui, ó. Então, quer dizer que está passando nesse fio, o amperímetro é de 1,2. É esse cálculo que eu fiz, nós fizemos aqui, ó. Isto é a intensidade de corrente. Era a mesma situação se eu vim aqui e fizer a mesma, colocar a mesma voltagem numa mesma pilha, ó. Eu vou deixar de 10, foi o que a gente calculou, e vou botar o amperímetro. Será que dá para pegar outra aqui? Dá. Aqui. Deixa eu só mudar aqui para 12. Ó, os dois sistemas são equivalentes, ó. Mesma corrente, esta com 4 e esta com 1. Quando nós calculamos, fizemos aquele cálculo de somar, é a mesma coisa que transformar em uma só. Então, isso que é em paralelo. Nós vamos lá. Esse aqui são os cálculos, são feitos lá no outro. Um segundo exemplo, vocês, ó. 3 resistores idênticos R3. São ligados em paralelo numa bateria de 12 volts. Então, vamos lá. Aqui está a bateria. Ela tem 12 volts. E isso aqui são os resistores. Perfeito? Elas são ligadas aqui. Opa. R1, R2 e R3. Esse sistema todo aqui, ó. Esse sistema todo tem essa resistência aqui, ó. De 30 ohms. Isso quer dizer que este aqui tem 10 ohms, esse aqui tem 10 ohms, e esse aqui tem 10 ohms. Isso aqui é uma questão de vestibular, então ele de vez em quando quer fazer uns pega-ratão, mas não tem como, se for idênticos e paralelos, se eu fosse somar 30, 30, 30, não teria 90. A resposta já está aqui, ó. Tá? É a letra C. Mas como é que ele chegou nesse valor aqui de 0,4? Ele foi lá e fez aquele cálculo que a gente fez antes. Intensidade de corrente é a DDP, os 12, dividido por isso aqui, 30. Pela resistência. Então, isso aqui vai ser 0,4 amperes. Bem, só que não existe só esse tipo, existe o circuito em paralelo. Então, o que acontece? Essa sucessão de paralelos, a intensidade de corrente, ela vai seguir cada um seu fluxo aqui. O legal da intensidade dessa aqui dos paralelos é que se o fio acabar se rompendo, tá?
ele acabar se cortando aqui, ele continua funcionando. Esse tipo de circuito aqui é o que a gente tem em casa. Porque se queimasse uma lâmpada, se fizesse tudo em série lá, e queimasse uma lâmpada, apagava a luz da casa inteira. Isso aí não acontece. Só que o problema do circuito em paralelo é que a intensidade de corrente e as coisas são equivalentes em todo o sistema, só que muda valores nessa situação aqui. A gente tem que dar uma cuidada nisso aqui. Então, olha só, tá? Pela primeira lei de Ohm, diz que a intensidade de corrente é a soma de todas as dp mais as suas resistências. Isso aqui são fórmulas, mas a que nos interessa nesse primeiro momento é esta aqui, ó, tá? Que é a resistência total do sistema. Então vamos lá, vou pegar esse exemplo aqui, só que eu vou lá para o outro aplicativo, que eu gosto mais de trabalhar nele do que nesse. Olha só, a gente tem uma bateria de 12 volts, tá? Ligada a vamos botar 3 lâmpadas, uma com 2, outra com 3 de resistência e outra de 6 de resistência. Vamos tentar montar esse sistema lá e vamos ver o que acontece lá no simulador. Então, aqui está a nossa. Vamos botar as 3 lâmpadas aqui. Tá aqui. Aqui. E essa ligada aqui. Tem que ter um fio aqui embaixo. Vou fechar o sistema. Até aqui. Nenhuma pergunta até agora, povo? Tá, então aqui está o sistema. Qual é os dados mesmo que eu já nem lembro? 2, 13, 6 e outra 12. Então vamos botar em 12. 12. 2. 3. E 6. Aí está o sistema. Repara que na paralela, o que acontece? Onde é que está passando mais rápido as flechinhas? Aqui em cima. Por que ela está passando aqui em cima e mais devagar aqui embaixo? Porque aqui apresenta menos resistência. Tá? Então, isso aqui apresenta menos resistência, quer dizer, tem menos força contrária ao movimento dos elétrons aqui, e eles vão para o lugar mais fácil. O legal desse aqui é que se eu corto uma delas, ela continua funcionando. E uma outra situação, deixa eu botar aqui o amperímetro de novo para a gente ver a corrente no negócio. A corrente total do sistema continua sendo 12. Tudo que está saindo aqui, né, vai passar por aqui de novo, tá? 12 amperes. E se eu cortar qualquer uma delas, o que vai acontecer? A corrente diminui um pouquinho, mas nada de muito grave. Mas vamos lá. Vamos tentar fazer um cálculo para transformar isto aqui em uma só lâmpada. Tá? Como é que a gente vai fazer esse cálculo? Usando esta situação aqui, ó. Tá? A resistência equivalente da associação. Nós vamos ter que fazer o quê? 1 sobre a resistência total vai ser igual 1 sobre a resistência 1, que eu vou dizer que é 2, que essa aqui é a primeira resistência, mais 1 sobre a resistência aqui, 2, e 1 sobre a resistência 3. Acabou a física e começou a matemática, pessoal. Como é que eu faço
para transformar isso aqui, ó, em um só denominador, tá? Deixa eu pegar uma outra folhinha aqui. Então, 2, 3 e 6. Nós vamos ter que fazer o MMC, o mínimo múltiplo comum. Então, isso aqui vai por 2, é 1, 3 e 2. Estou fazendo as divisões, tá? Por 2, 1, 3 e 1. Por 3, 1, 1 e 1. Então, o MMC, o mínimo múltiplo comum de 2, 3 e 6, é a multiplicação de 2 vezes 2, que é 4, vezes 3, que é 12. Então, a resistência total do sistema vai ser alguma coisa com denominador 12. Lembram que a gente fazia a seguinte situação. Esse 12 divide por 2 e o resultado multiplica aqui em cima. Então, 12 dividido por 2 é 6. 6 vezes 1, 6, né? 12 dividido por 3 é 4, vezes aqui, 4. 12 dividido por 6 é 2, vezes o número de cima, mais 2. Então, a resistência vai ser a soma da parte de cima, das 12 dividido por 12. Como é que eu saio dessa situação aqui? Vocês estudaram isso fazendo a multiplicação em cruz. Isso fica 12RT por 12. A resistência total vai ser 12 dividido por 12, que é 1. Beleza? Então, quer dizer, essas coisas, quando ligadas em uma só, vai ter a resistência de 1 deste. Qual a intensidade de corrente de cada resistor? Bem, pessoal, intensidade de corrente de cada resistor, deixa eu salvar esse negócio aqui. Deixa eu pegar aqui, diminuir. Deixa aqui no cantinho. Ninguém dormiu ainda? Vamos fazer essa letra B aqui, de cada resistor. Para fazer essa letra B, a gente vai ter que trabalhar com essa fórmula da lei de Ohm de novo. O que nós vamos fazer? Nós vamos pensar que para cada um deste aqui, a gente aplica essa. Então, vamos lá. A gente tem a DDP, que é 12, que é geral, e tem a resistência. Nesse caso, a resistência 1. A intensidade que vai passar ali. Então, vamos fazer. O I vai ser 12 dividido pela resistência 2. O I1, para nós não se perder, vai ser de 6 amperes. Agora, vou fazer o mesmo cálculo para, em vez de ser R1, agora vai ser R2. O I2 vai ser 12 dividido por 3. O I2 vai ser 4. Eu não estou entendendo nada. Fala em português que eu entendo. Agora a resistência 3. Vai ser 12 dividido por 6. A intensidade de corrente vai ser 2 amperes. Então, quando a gente vir aqui, a intensidade total, lembra que eu botei aqui, ó, 12? Então, se eu tirar esse negócio daqui e for, ou melhor, podia ter deixado ele aqui, sem problema nenhum, e pegar outro aqui. O que eu calculei lá? Deixa eu ver se eu vou... Olha os 6 que eu calculei lá. Ó. Tem alguém com o microfone aberto e não está falando comigo. Eu acho que esqueceu, bateu aí em algum... Olha o 4 que a gente calculou lá.
e este aqui vai ser 2. Então, sai 12. Como aqui tem uma resistência 2, vai passar mais corrente, passa 6. Como aqui tem uma resistência 3, vai passar um pouco menos e assim vai. Só que temos uma pergunta lá, final, a intensidade total. A intensidade total vai ser a soma de cada desses 4 aqui. A intensidade total é sempre lá somando esses aqui. Então tá aqui, ó. O que a gente fez lá, colocamos aqui, pessoal, ó. Bonitinho, lindo, maravilhoso. Então, sai 12 e ele vai sendo dividido aqui. Até aí, tranquilo, pessoal? Tá? Sim. Sim? Vamos pegar outros exemplos. Deixa eu achar onde eu quero. Aqui. Cadê? Circuito em paralelo. Tá? Aqui, ó. Que coisa que não apareceu que eu queria, do jeito que eu queria, mas a gente muda. Tá aqui. Esse aqui depois eu vou gravar com mais tempo. Eu acho que até a lista de exercícios de vocês é referente a esses exercícios aqui, tá? Mas daí, se for, eu não mandei, eu mudo as listas de vocês. Eu troco os exercícios, mas é basicamente desse tipo aqui. A gente tem um circuito, tá? E ele quer saber a resistência equivalente desse circuito. Então, ele não deu para nós a intensidade de corrente, porque ele não quer saber quanto que passa, ele quer saber como é que eu faço para ter esses dois valores representados em uma só resistência. Como isso aqui é em paralelo, tá? Quer dizer, ele vai ter o mesmo esquema, vai passar uma parte para cá e uma outra parte aqui de corrente, a gente vai precisar fazer aquela que a gente fez antes. Vai ser 1 sobre 30 mais 1 sobre 20. A gente vai fazer o mínimo múltiplo comum de 20 e 30. Tá? Então, aqui, ó, vou fazer isso aqui no cantinho bonitinho. 20 e 30. Tá? Vamos fazer matematicamente errado, mas não estamos mais no 6º ano aqui. A gente sabe que vai dar por 10. Né? Porque a gente já está no terceirão, a gente tem que ganhar tempo. Depois eu vou por 3, dá 1. E aqui vai ficar 2. Eu vou por 2, 1 e 1. Mike, mas não pode 10. Isso aqui, pessoal, é 2 vezes 5. Eu teria que dividir isso aqui tudo por 2, depois dividir tudo por 5. Tá? Então eu já fui direto por 10. Beleza? Então, para não perder muito tempo na hora do cálculo, isso pode ser feito. 30, isto aqui é 60. Ó, 3 vezes 10 é 30, 30 vezes 2, 60. Então, vai ser 1 sobre RT e aqui embaixo, 60. Esse 60 vai ser dividido por 30. Vai dar 2. 2 vezes 1. 2. Letra 2. Mais 60 dividido por 20 é 3 vezes 1, 3. Então, vamos lá. 1 sobre RT vai ser igual a 5 sobre 60. Multiplica em x. Então, isso aqui vai ficar 5RT igual a 60. Esse 5 aqui passa para o outro lado dividindo. Então, fica RT vai ser igual a 60 dividido por 5. RT vai ser 12. 12 ohms. 5 vezes 2, 60. Então, a resistência equivalente desse sistema é uma de 12. É como eu tivesse colocado uma lâmpada aqui de 12 ohms. Vai dar a mesma situação. Uma segunda, vamos ver se a gente tem aqui. Deixa eu mudar o fundo de novo. Aqui. Ó, 3 resistores em paralelo. Então, tá aqui os 3, ó. Vamos botar o desenho um pouquinho maior. Um tem 100, outro tem 100 e outro tem 200.
e tem uma intensidade de corrente de 20 amperes. Qual é a resistência equivalente do circuito? Tá, então, vamos lá. Para calcular a resistência equivalente, de novo, a gente vai vir aqui e fazer 1 sobre RT, então vai ser 1 sobre 100, mais 1 sobre 100, mais 1 sobre 200. Vamos fazer o múltiplo comum de 100 e 200. Vamos direto por 100. Aqui vai dar 1, vai dar 2. Aqui vai por 2 e dá 1. A resistência é 200. Então, isso aqui vai ser 200. Dividido por 100 é 2. Essa aqui também vai ser 2. E esse aqui vai ser 1. 1 sobre RT vai ser igual a 5 sobre 200. Este vezes este e este vezes este vai ficar 5RT igual a 200. O RT vai ser 200, a resistência total vai ser 200 dividido por 5. A resistência total, 40 ohms. Com a letra A feito. Bem, vamos calcular, então, a intensidade. Aqui a pergunta está invertida, pessoal. Ó, a intensidade de corrente fornecida pelo gerador e o circuito. Lembram desta... aqui. Desta... que nós estávamos fazendo o... Opa! Tem que pegar o lápis, né, Michael? Intensidade de corrente... Deixa eu trocar Ô, professor, de tem como voltar um pouco? Eu me perdi na explicação. Qual delas? Em qual parte? Um pouco antes dessa aqui. Nesta? Na outra, passada. Na passada. Então, na passada não está aqui. Está aqui. Nessa aqui? Deixa eu ver, espera aí. Paralela em série. Nessa aí. O que tu Depois te perdeu aqui, eu perdi bonito? tudo. Tá, te perdesse nessa aqui? Aí depois aí eu não consigo voltar mais. Não consegue voltar mais no que daí? Me ajuda. Aí eu me perdi nessa explicação aí. Nessa aí aqui? Essa aí eu Nessa? entendi até. E nessa aqui? Nessa aí eu entendi, só entendi as próximas. Qual próxima? Deixa eu me achar aqui agora. Porque tá em 2 arquivos diferentes. Tu não entendeu o que eu fiz nessa? Essa aí. Tá, então vamos lá então. Eu volto nessa aqui. Vamos pegar em partes aqui. Só um pouquinho. Deixa eu apagar esse bicho aqui. Beleza? Pegar a borracha. Vamos lá então. Apagamos. Vamos lá, tentar fazer mais calmamente. Bem, vamos aqui, ó. Ele quer saber qual é a resistência equivalente do sistema. Perfeito? Vai me acompanhando, vai falando comigo aqui, vai me acompanhando. Para mim saber a resistência equivalente, é como eu teria que juntar essas duas lâmpadas aqui, ou essas duas resistências, e transformar ela em uma só resistência, tá? Isso só um R, que a gente vai chamar de R total, RT. Para fazer esse R total, tá? Como ela é em paralelo, ela é feita dessa maneira aqui, ó. 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Que é R1, R2? Eu vou chamar esse aqui de R1 e vou chamar esse aqui de resistência 2. Então, 1 sobre resistência total vai ser 1 sobre o valor da R1, que aqui é 30, somado com 1 sobre a resistência 2, que eu disse que a resistência 2 é essa aqui, ó, 20. Então, 1 sobre 20. A maneira de eu conseguir fazer essa parte da fração, matematicamente, se transformar numa fração equivalente a essa, é fazer o mínimo múltiplo comum das partes da parte de baixo, desses dois números aqui. Fazer o MNC de 30 e 20.
eu vou começar por 10. Eu tenho 10, 30 dividido por 10 é 3. 20 dividido por 10 é 2. Por 3 é 1, é 2. Por 2, 1. O resultado dessa multiplicação aqui, ó, vai ser o número que eu vou botar aqui embaixo. Então, vai ser 1 sobre RT igual a alguma coisa aqui em cima sobre 60. Essa alguma coisa aqui em cima seria 60 dividido por 30, que é 2, vezes 1. Mais 60 dividido por 20, que é 3, vezes 1, que é 3. Então, fica 1 sobre a resistência total igual a 5 sobre 60. Para mim resolver isso, eu faço a multiplicação aqui cruzada. Fica 5RT igual a 60. A resistência total vai ser 60 dividido em 5 por 5 partes. Resistência total vai ser de 12 ohms. Quer dizer que se eu fizesse uma lâmpada com 12 ohms, eu teria a mesma resistência do que essas duas aqui, de 30 e 20. Te fiz entender agora esse exercício ou não? Fez. Obrigado, senhor. De nada. Então, e essa aqui? Entenderam o que eu estava fazendo ou quer que eu recomece ela? Pessoal, oi. Recomece, por favor. Vamos lá, então. Vamos apagar e recomeçar ela novamente. Bem, observe o circuito abaixo. O circuito que ele está se referindo é esse circuito aqui, ó. Tá? Ó. Aonde eu tenho uma pilha com 20 volts largando corrente, e essa corrente ela vai passar por três resistências. Uma que ele chamou de R1 com 100 ohms, outra R2 com 100 ohms e outra R3 de 200. O que ele quer saber? Ele quer saber a intensidade. Ó, primeira pergunta aqui, ó. A resistência equivalente do circuito. Como é que eu transformo essas três coisas de resistência em uma única só? Tá? Então, calma aí. O que nós vamos fazer para responder a letra A? Ó, eu sei que eu tenho a resistência 1 com 100 ohms. Eu sei que eu tenho a resistência 2 também de 100 ohms. E eu tenho a resistência 3 de 200 ohms. E isso aqui está em paralelo. Então, para ele estar em paralelo, eu vou ter que usar essa formulazinha aqui, ó. Perfeito? Então, aqui eu vou trocar valores. Não estou fazendo nada de cálculo ainda. É 1 sobre 100 mais 1 sobre 100 mais 1 sobre 200. Então, eu tenho três frações com denominadores diferentes. Eu vou ter que fazer um mínimo múltiplo comum de 100 e 200, tá? Aqui, ó. Vamos fazer um mínimo múltiplo comum de 100 e 200. Bem, pessoal, eu vou direto por 100, tá? E aí eu consigo 1 e 2. Eu poderia vir por 2, por 5 e ir fazendo que ia chegar à mesma situação. Tá? Estou fazendo para ganhar tempo. Por 2, isso aqui dá 1. O MMC vai ser 200. Esse 200 aqui é o número que vai ficar aqui embaixo da minha fração. Eu vou pegar esse 200 e vou dividir por 100. Isso me dá 2. Esse 2 eu vou multiplicar aqui em cima. E eu vou ter 2. 200 dividido por 100 vai me dar 2, vezes o número de cima, mais 2. 200 dividido por 200, 1, vezes esse 1, mais 1.
Agora eu estou somando isso aqui, ó. Então vai ficar 1 sobre RT igual a 5 sobre 200. Para mim sair dessa enrascada aqui, é regra de 3 simples, é proporcionalidade, multiplicação em x. Fica 5RT igual a 200. RT vai ser igual a 200 dividido em 5 partes. RT vai ser igual a 40 ohms. Isso quer dizer que, se eu pegasse isso aqui e fosse fazer uma única resistência, mantendo o 20 aqui, eu tinha que ter uma resistência total de 40. Essa é a situação. Tá? Então, isso aqui foi o cálculo para a primeira questão. A segunda questão, ele pede para vocês a intensidade fornecida pelo gerador. Quer dizer, quanto é que ele vai jogar de corrente aqui no sistema. Perfeito? Então, vamos lá. Para nós fazer a letra B, a gente tem que lembrar dessa situação que a gente fez aqui, ó. Usar essa coisa aqui, ó. Tá? Então, vamos fazer isso aqui. Ó, trouxe ele para cá, para deixar bonitinho. Então, eu vou ter que usar isso. Eu sei, informações dadas, que o V é de 20 volts. A resistência do sistema que a gente utilizou, calculou aqui, ó, é de 40. 40. Então, a gente vai ter 40. E a gente não sabe a intensidade de corrente. Então, como eu quero saber isto aqui, a intensidade, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor do V e vou dividir esse traço aqui de divisão por R. Então, intensidade de corrente vai ser o V dividido por R. Intensidade de corrente vai ser 20 dividido por 40. Vamos lá, ó. Cortei os zeros aqui, como se tivesse dividido por 10. Ficou 2 dividido por 4. Eu estou simplificando por 2 e por 2. Isso aqui é sino de matemático, né? 1 sobre 2, que aí eu tenho 0,5. Então, o meu I é 0,5 amperes. Esse é o cálculo para a questão B que ele pediu ali. Já na questão C, ele quer saber a intensidade de corrente, o I, que vai vir para cada um desses. Então, o que nós vamos ter que fazer? Tá? Vamos calcular o C aqui. Cadê o Czinho aqui? Então, o C. Nós vamos utilizar essa mesma fórmula, só que nós vamos ter que repetir ela para cada um deles. O que não muda aqui? A intensidade de corrente. Isso aqui é 20. Só que o resistor primeiro 40. vai... Não, 40 é o total. O primeiro resistor, ele tem 100. Então, eu vou ter que fazer esse cálculo e eu vou chamar de intensidade 1. Tá? Então, vai ser 20 dividido por 100. Isso aqui dá para cortar esse zero, fica 2 dividido por intensidade 1, vai ficar 2 dividido por 10, que é 0,2. Perfeito? Vamos ter que repetir esse mesmo cálculo, só que agora é o valor do segundo. Só que o valor do segundo é o mesmo valor. Por que é o mesmo valor? Porque aqui continua 20 e isso aqui é 100 também no segundo. O R2. Esse aqui é o R1. Então, para que eu vou repetir o cálculo se eu vou chegar
nesse mesma resposta. Então, não vou É o fazer de novo. último. Então, eu vou só fazer uma coisa aqui. Dois. R1 e R2 é 0,2. Eu só vou fazer esse cálculo agora para aquele que eu chamo de R3, 200. para Pro 200. 200. Isso mesmo, para o 200. Então, só deixa eu me organizar aqui na minha folha de papel, que ela já ficou pequena. Deixa eu ver aqui que ela. Não, isso aqui não vai dar para se fazer. Calma aí, vamos fazer assim. Para ela diminuir um pouquinho ela. Aqui. Tá. Então, mantenho o cálculo aqui. Desse, apago essa parte aqui que já está copiada. E vamos fazer de novo agora, só que agora para o R3. Né? Só um pouquinho. Aqui. Puxa esse negócio para cá. Então vamos lá para o R3. Isso daqui continua sendo o mesmo 20. E o R3 agora ele é de 200. A intensidade de corrente é que a gente quer saber. Então, o I3 vai ser o 20 dividido por 200. Cortei aqui, dividi por 2 aqui e aqui. O I3 vai ser igual a 1 sobre 10, que vai ser 0,1. Então, vamos ver se a gente consegue montar esse negócio aqui. Ele disse que aqui, ó, era 20. Tá, vai tocar fogo? Beleza. Não vai. Aqui, isso aqui vai para 100. Aqui mais fácil. 100. Aqui também vai para 100. Vamos ver se a gente encontra aqueles números que a gente calculou lá. E esse aqui, ele não passa de 120. Ah, bonito. Vamos ver se tem outro aqui que vai para esse maior. Não vai. Então, eu não sabia disso. Dá para botar só uma resistência. Calma aí que eu vou... Um resistor. Eu vou tirar a lâmpada e vou trocar o negocinho. Tu diminui isso aqui? Diminui. Isso aqui sai fora. Então não vai ter brilhinho nesse aqui, tá? Esse aqui vai ser só... Show. Ó. O 0,2 que a gente encontrou nos cálculos e o 0,1 que a gente encontrou nos cálculos. Ó, vamos lá. Ó, 0,2 para o 1 e para o 2 e 0,1 para o 3. O 0,5 que a gente encontrou na letra B e a resistência se a gente fizer um outro igual com 40. É isso aqui que está sendo feito, pessoal. Então, se eu fizer um outro circuito com a mesma situação da anterior, ó, se eu botar isso aqui, um outro circuito, com o mesmo 20, uma bateria de 20, 20, e botar esse negócio aqui com 40, 40, quando eu boto o meu amperímetro para ver a quantidade de corrente que vai ter no sistema, ele vai ter que me mostrar os mesmos valores. Então, o que a gente está fazendo naquele cálculo ali? A gente acaba calculando isto para transformar essas três coisas em uma única situação. Ó, o mesmo de energia aqui está representado aqui num só. Então, tu acaba trazendo para a lei de Ohm para calcular em uma só situação. Beleza? Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui para falar um pouquinho. Aqui, ó. Michael. Eu? Pode explicar de novo ali no exemplo que você estava dando, que eu não entendi. Qual? Nesse aqui?
É, Tá. por Tu favor. lembra? Sim, senhorita. Tu lembra que a gente fez um monte de cálculo, tá? Aham. Para essa situação aqui, ó. Perfeito? Essa Sim. situação do desenho aqui, ó, é essa situação aqui, ó. Tá? Tá. Então, ele não te dá esses valores aqui, ó. Ó, ele só te dá as situações assim, né? Cegamente, e te pergunta algumas coisas, tá? Aqui, ó. O problema, antes de tu fazer ele não te dá estas informações aqui numéricas, ó. Tá? Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos calculando essas informações. A primeira pergunta do problema, essa aqui, ó, a resistência equivalente do sistema. É como eu pegasse essas três lâmpadas aqui, ó, tá? Ó, essas três lâmpadas aqui, e transformasse isso tudo aqui em uma só. Então, qual é o valor que eu vou ter que colocar nessa lâmpada aqui, ó? Qual é esse númerozinho aqui, ó? Tá vendo que eu tô mexendo na mãozinha dele ali, né? Aparece isso para você, né? Eu quero calcular esse valor. Para calcular esse valor aqui, a gente fez esse cálculo aqui, ó. Que aí deu 40 ali. Deu 40. Então, quer dizer que se eu pegar e botar uma bateria de 20 com uma lâmpada de 40, eu vai ter a mesmo efeito que eu botar isso aqui. Beleza. Depois, o que a gente fez? A gente foi calcular a intensidade de corrente. Esses 20 aqui volts é lançado, e isso aqui lança uma corrente elétrica, tá? E eu quero saber quanto é que é o valor dessa corrente elétrica. Então, a gente veio aqui e fez esse segundo cálculo com 20 volts e a resistência que a gente falou de 40. A intensidade... Isso é intensidade total? Isso. Esse é primeiro intensidade. Isso. A intensidade total. É esse aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Eu vou botar aqui nessa interseção. Quando eu coloco a intensidade total, ele vai lançar a corrente e vai medir aqui. Ó, o mesmo 0,5 que está aqui, ó. Então, foi o que está no circuito. A terceira pergunta é: qual a intensidade que passa em cada uma dessas lâmpadas? Então, a gente foi lá e fez esse cálculo aqui, ó. Ó. Calculou o primeiro, verificou que o segundo é igual ao primeiro, então não fez o cálculo de novo, mas tem duas intensidades de corrente de 0,2 e uma terceira de 0,1 amperes. Perfeito? Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar esse amperímetro aqui, que é esse aparelhinho, e vou botar depois da lâmpada. Tá? Só para nós ver o que acontece. O que aconteceu? Ela vai ter que registrar nele, tá? Os mesmos valores que os valores que eu calculei lá. Se eu tivesse feito o cálculo errado, esse sistema que eu montei aqui ia me apresentar o erro aqui. Claro, vocês não vão ficar pegando o simulador e fazendo o simulador e voltando para lá. Mas já que eu tenho essa prerrogativa de conseguir fazer isso com vocês, eu vou montar. É como eu estivesse montando com fios e lâmpadas com vocês. Só que isso aqui é um simulador que eu tentei usar com algumas turmas e não deu, porque tem computadores que abrem e computadores que não abrem. Então, eu peguei para isso aqui. Perfeito? Posso ir à frente? Pode. Então, vamos aqui, ó. Vou sair do paralelo e vou para a série, tá? Tá. Que é mais, ela é mais simplória. Por que eu estou pegando esses dois? Porque depois vai ter mistura desses dois num circuito misto. Semana que vem eu trabalho circuito misto, tá? Então vocês não se assustem. Então olha só, tá? O circuito abaixo tem uma associação de 4 resistores em série. Essa é a palavra que te diferencia, ó. Se for em série é de um jeito,
se for em paralelo e outro, tá? Uma Tá. determinada DDP. Por que ele deu uma determinada DDP? Ele não quer saber quanto de corrente ele está jogando aqui, qual é a voltagem que ele está ligado. Ele quer saber o seguinte, ele quer saber se eu fosse fazer isso, juntar essas 4 lâmpadas, vamos colocar como lâmpadas, tá? Em uma lâmpada de uma única lâmpada. Quanto é o valor dessa lâmpada? Então, a resistência total do sistema aqui é a soma do R1, do R2, do R3 e do R4. Então, olha só. R1, R2, mais R3, mais R4. Esse aqui é uma soma direta. Então, fica 10, mais 15, mais 30, mais 45. 95. 95? 30, 60, 105. Aqui dá 30, 60, 105. Então, é que se eu tivesse colocado uma lâmpada de 105. O que ele pode vir fazer para vocês? Vir aqui dizer, olha, agora isso aqui vai ser ligado numa tomada de 120 volts. Qual é a intensidade de corrente? Ou, melhor, um outro tipo de pergunta. Eu sei que a intensidade de corrente aqui é de 30 amperes. Qual é a DDP disso aqui? Quer ver? De novo, pessoal. A gente usou e vai sempre se referir a essa fórmula aqui, ó. Tá? Essa fórmula aqui é a nossa lei de Ohm. Voltagem, resistência e intensidade. Michael, aquela conta ali dá 100. Dá 100? Não pode dar 100. Vamos ver, então. Tá, é 15, eu somei com 20. Perdão. Voltamos ao... aqui dá 25. 3 mais 15, 25. Eu entendi 30. Então aqui dá 100. 75. Beleza. Falhas do ao vivo e a cores. Né? Mas vamos lá. Ainda bem que vocês me corrigiram. Eu prometi que essa aula vai ficar gravada. Eu vou editar essa parte. Vou mesmo. Não vou, não. Essa é a parte legal de dar aula ao vivo, eu acho. Vem cá, então. Eu tenho a intensidade, tenho 30 aqui, tenho a resistência de 100 agora que vocês me corrigiram, 30 amperes, né? E isso aqui em ohms. Qual é a voltagem que eu tenho que ligar esse bichinho aqui? Então, como é que eu vou calcular o V? O V é a resistência vezes intensidade. V vai ser igual a 100 vezes 30. Voltagem de 30 mil. 3 mil, perdão. Eu não sei se meu simulador lá chega a essa voltagem, tá? Eu acho que ele não chega, então eu não vou lá colocar isso aqui ali. Mas essa é uma possível pergunta para vocês. Vamos ver se tem outra aqui separada. Aqui, ó. Ao ponto A, aqui está meu ponto A, e aqui está meu ponto B. Perfeito? Está aqui, ó. Então, estamos ligados aqui. Eu tenho uma resistência R1 de 1 ohms aqui, tenho uma resistência R2 de 3, tenho uma resistência R3 de 5. Perfeito. Esse aqui que ele fala. E tenho, nesses pontos aqui, um U de 18 volts. Isso quer dizer que a gente tem um circuito fechado e aqui tem 18 volts. A gente... Vou aqui. Vou limpar. Então, eu tenho uma bateria de 18... Deixa eu botar valores aqui que eu consigo. 18 volts. Coisinha. 18.
Fechou aqui pra mim, Michael. Fechou? Aí, ó. Fechou. Fechou o teu. Fechou o quê? Mauro pergunte. Não tá aparecendo nada, só o teu emoji só. Então, só um pouquinho que eu vou parar a apresentação, ver se eu te trago para aula de novo. Vamos ver. Compartilhe de novo. Consegue ver o circuito agora? Agora sim. Tá, então beleza, te trouxe para de volta. Então vamos lá. Nessa situação aqui vai ter um resistor, outro resistor. Não, vou botar as lâmpadas aqui. Esse aqui está muito alto para mim ficar mexendo nele. Vamos botar as lâmpadas que está mais perto do que eu quero. Uma lâmpada aqui, outra lâmpada e outra lâmpada. Aqui. Essas lâmpadas estão ligadas aqui. Uma tem, quais os valores mesmo que eu já esqueci de cabeça? 1, 3 e 5. 1, beleza. 1, não, e meio. 1. 3. 3 e o outro 5. Ai, meu Deus. 5. Opa, 5. Beleza, tá aqui, bonitinho. O que acontece? O que a gente faz lá de cálculo? A gente pega e soma essas 3 aqui para fazer isso tudo se tornar uma única lâmpada com o quê? Para nós ter um sistema idêntico, só que agora com uma única lâmpada. Então, qual é o cálculo que a gente faz lá, né? Aqui, para chegar nesse valor? Somar esses 3 valores. Concordam? 5 com mais 3 são 8, com mais 1 é 9. É como eu tivesse um sistema que esta lâmpada aqui é 9 e isto aqui continua jogando a mesma 18. Esses dois sistemas aqui são equivalentes. É isso que a gente faz. Daí qual é o outro cálculo que ele pode pedir para vocês? O cálculo da intensidade, do I que a gente vai ter. E aí, o que a gente vem fazer? O I que a gente vai calcular vai ser a seguinte situação. Voltou já. De novo, a gente vem aqui, vai pegar esse macetezinho aqui do negócio, e vamos voltar lá no meu cálculo. Pode ser aqui. A gente tem a gente sabe a voltagem. Nosso sistema lá tem 18, coisa feia, 18 volts. A gente sabe que a resistência lá é de 9 ohms. Qual vai ser o valor do I? 2. O I vai ser 2, porque é 18 dividido por 9. O I vai ser de 2 amperes. Então, deixa eu voltar aqui. Se eu pegar esse aparelhinho aqui, que é para ver a corrente que passa, que é o I, e botar aqui, e botar ele aqui, nesses 2 pontos, o que vai acontecer? Vai ter que aparecer o mesmo 2. O mesmo 2. E é o 2 daquele cálculo. Qual é a diferença? E aí vamos lá. Qual é a diferença de pegar essas lâmpadas, perdão, eu estava procurando a palavra e pensando, e fazer uma ligação dela em série e em paralelo? Qual é a diferença que acontece? Então vamos fazer com os mesmos valores, para vocês verem como a coisa muda, tá? Sai daqui, desgruda. Não é para ficar namorando, é isolamento social, até para vocês. Aqui, isso aqui vai ter 1. Essa aqui
vai ter o mesmo 3 e esta aqui o mesmo 5 da de cima. Só que, em vez de eu ligar elas em série, eu vou ligar elas em paralelo. Como é que eu vou tentar fazer essa coisa mais bonitinha? Trazer para o lado, ajeitar essa coisa aqui. Ó. Deixa eu botar meus fios aqui. Já viram que eu, como engenheiro elétrico, sou uma beleza, né? Fazer fiozinhos para ligar aqui, ó. Aqui. Aqui. Tá, as 3 tudo ligado no mesmo fio. E esse fio eu vou trazer para cá. Olha a diferença. Opa! Olha a diferença. Entenderam? Olha como está passando muita corrente nesta aqui e pouca nesta aqui de baixo. Outra diferença entre os dois circuitos. Se uma dessas minhas lâmpadas queimar, ó, vamos queimar essa aqui, ó. Vou queimar ela. O circuito continua funcionando. Agora, se ela queimar aqui, todo o circuito fecha. Então, sabe aquelas lâmpadazinhas de Natal, os pisca-piscas de vocês? Os pisca-piscas trabalham parte dela assim, e aí tem um lance, vamos dizer, se são 100 lâmpadazinhas, eles botam 10 em série e depois mais 10 em outra série. E depois ligam elas em paralelo. Então, quando queima uma lâmpada, queima umas 10 lâmpadazinhas em volta. E antigamente, eles mandavam até umas lâmpadas para trocar. Aí agora descubra qual a lâmpada que queimava. Tu tinha que ficar tirando uma por uma e colocando a outra. Era quase que ganhar na loteria, né? Então, olha só. Só que repara aqui, ó. O limite da minha bateria também foi a mais. Ela tá pegando fogo. Então, ela foi muito forte. Pessoal. Por que isso, professor? Hã? Por que a bateria... Ela não consegue fazer isso. Ela, aqui no simulador, ela funciona. Na vida real, ela ia dar um curto-circuito. Então, quer dizer, eu não tomei choque. Né? Então, assim, pessoal, o conteúdo de vocês era esses dois aí de série e paralelo, tá? O que eu vou fazer? Todas essas explicações aqui, ela vai entrar vai para o meu drive lá e depois eu coloco a aula para vocês. E no começo da tarde eu boto uma lista de exercícios para vocês fazerem e fazer no caderno, tá? Resolver no caderno e depois botar as fotos para minha correção lá, tá? Porque eu vi que alguns de vocês não conseguiram entrar naquele quiz, né? E um outro recurso que dá para ser usado com vocês é aquele do formulário. Eu acho que foi o que mais teve gente fazendo e chegando lá. Beleza? Alguma pergunta em relação à matéria? Tem umas coisas aqui. Alguém? O fone está longe. Ainda não, cara, quem aguenta. Aí falaram. É que assim, ó, quando eu estou na exibição de tela e o chat não aparece para mim, tá? Vocês têm que abrir o microfone e falar. Senão não dá. Alguma pergunta, povo? Michael, ensina os outros professores a fazer online também, ao invés de ficar enviando 150 trabalhos por semana. Ô, Diana, é o seguinte, a gente tenta, né? O que eu estou fazendo? Eu acho que eu fui um dos primeiros a gravar uma aula para vocês, tá? Então eu disse, pessoal, tem que fazer. E aí alguns já começaram, né? Outros, eles são muito... Eles não se dão bem com esse negócio aqui de computador e coisa. Eu porque gosto, né? Eu porque fuço. Né? Não Sim, fiz da 305 tu foi o primeiro, né? Mas daí ensina eles a fazer, porque é mais legal, assim, interessante. Não, é uma aula... A diferença é que vocês estão em casa. Eu estou explicando para vocês o que eu explicaria no quadro,
A única diferença é que eu não ia conseguir fazer cálculo e mostrar isso que eu estou calculando aqui, né? Sim, sim. Essa que é nenhum aluno mais aguenta fazer 150 trabalhos por semana. Não, eu te concordo, sabe por quê? Eu tenho 2 filhos pequenos e eles começaram as aulas deles também online. Então, tu imagina, eu estou recebendo o trabalho de alfabetização. Tu já pensou? O Michael dá aula de matemática. O meu filho, eu dou aula de matemática para ele tranquilo. Agora, ter que dar aula de alfabetização para o meu filho está sendo bem assim desafiador para mim. Estou estudando alfabetização para poder dar aula para eles. Então, eu estou... mesmo postar trabalho, de tirar foto, de olhar trabalhos dos professores. Assim, eu fiquei rindo com a mulher, né? Que teve um dos trabalhos que a professora veio, mandou um vídeo, mandou falar e coisa, vai fechar a aula pedindo uma gravação, um vídeo, alguma coisa. Faça um desenho. Eu quase dei no computador, eu não mandei para ela, podia ter pedido um áudio, pelo menos, das crianças, né? Mas não. Mas assim, as coisas são todas novas, o pessoal está começando a fazer. Eu sei que a professora Kátia, ela tentou fazer uma aula de história assim, tá? E aí o que aconteceu? Ela teve 3 alunos só. Eu disse, Kátia, junta todo mundo numa só. Aqui estão 3 turmas, pessoal. Tem 20 alunos na sala de aula, não tem uma sala. Eu sei que o pessoal trabalha, eu sei que essa parte toda. Mas aí o que acontece? Para não deixar prejudicado, eu fui virar, como eu disse, virei um youtuber, né? Então, quer dizer, fui botar um canal, fui aprender como é que se bota vídeo no YouTube, como é que se grava vídeo, como é que se organiza o negócio todo. Então, a gente também está estudando e está passando por isso. Porque não tem como eu explicar matemática para vocês ou física para vocês se eu não mostrar os cálculos, mostrar as coisas para vocês. E eu pegar vídeo de outros professores, de vez em quando não vai dar o enfoque que eu quero dar para vocês. Quando é que... Eu não sei quem é que me perguntou que não entendeu, num vídeo dizer, não entendi, tem que pegar 2, 3 vídeos diferentes. Então o cara volta e explica novamente. Essa foi a ideia de fazer isso. Eu gostei, tá? Então, assim, eu vou pensar para a semana que vem de novo, chamar vocês para explicar o circuito misto, que daí vem uma parte em paralelo e uma parte em série. Aí eu vou trabalhar só aquele ali na semana que vem. Dá para fazer isso de novo. Se vocês toparem, eu topo. As manhãs estão aí para isso. Né? Fechou. Só que vai ter alguns contratempos que hoje minha cunhada está em casa cuidando dos filhos para eu poder estar aqui. Eu tive que pedir auxílio. Né? Então, eu tenho que ver, numa dessa vai ser mais no meio da manhã, ou mais na tarde, mudar os horários, porque eu tenho 2 pequenos ali que ainda não se viram sozinhos. Mas a gente dá um jeito, sim, fica tranquilos. Beleza? Eu vou parar a gravação, tá? A gente pode bater um... Você vai